Olá, você já se arrependeu de alguma decisão que você tenha tomado? Você já tomou alguma decisão no calor da emoção? Por exemplo, com raiva? Quantas pessoas se arrependem de terem tomado uma decisão no momento de raiva, no momento do calor, no momento da fúria e mais tarde se arrependeram disso? A raiva nunca é uma boa conselheira. Pense nisso. Aprendendo com belas histórias, e a história é que nós vamos tirar algumas lições maravilhosas para a nossa vida. Essa história de hoje vem de muito tempo atrás. A história de um grande imperador, um grande guerreiro, considerado como o maior conquistador de todos os tempos. Eu estou falando de Gengis Khan. Khan significa senhor. Gengis também, mas o Senhor Supremo. Então seria mais ou menos como dizer Gengis Khan significaria Senhor dos Senhores. É assim que esse grande conquistador foi considerado. Nasceu por volta de 1162 na Mongólia e viveu até o ano de 1227, com 65 anos de vida. Gengis Khan tem uma história marcante, sabe? Aos 9 anos, ele escolheu sua esposa. Aos 16, foi banido, o seu clã foi banido e ele teve que viver nas estepes, sem gado, sem as comodidades que já existiam naquela época na Mongólia. Foi um período muito difícil. Aos 45 anos, Gengis Khan se tornou o imperador. E viveu, como eu disse há pouco, até os 65 anos. Mas uma história me chama muita atenção, entre tantas histórias que se contam a respeito desse grande conquistador. Houve uma ocasião em que Gengis Khan, descansando de uma de suas conquistas, reuniu alguns amigos e servos e resolveram sair para caçar. Foram para a floresta para caçar, para passar o dia em busca de caça. E isso era um esporte e, ao mesmo tempo, era algo necessário para a sobrevivência no palácio. Durante o dia todo, eles caminharam pela floresta e, ao final do dia, chegaram ali cansados e não haviam tido muito êxito, não haviam conseguido muita caça. Resolveram, então, que como já era o começo do final da tarde, resolveram retornar para o palácio. Gengis Khan resolveu, com seu cavalo, voltar por uma trilha diferente de onde os servos seguiram, que queriam chegar mais rapidamente ao palácio antes de anoitecer. Gengis Khan saiu meditando e caminhando ali pelas trilhas na floresta que ele conhecia muito bem. Apenas ele e o seu falcão. Era comum, naquela época, os imperadores e mesmo grandes guerreiros e soldados tinham falcões que eram muito úteis na caça. O falcão, ele era lançado ao ar e ele subia e lá do alto ele avistava uma caça. E quando ele via uma caça, uma lebre, por exemplo, ele mergulhava em direção à caça, indicando aos caçadores para onde é que eles deveriam se seguir. Estava ali então apenas ele, Gengis Khan, e o seu fiel companheiro, o seu falcão. Chegaram perto de uma rocha onde Gengis Khan sabia que provavelmente encontraria água. Era final de tarde, ele tinha sede e como era um período de verão, os riachos estavam um pouco secos e ele se dirigiu ali porque ele sabia que ali ele ia encontrar um riacho, ele conhecia muito bem a floresta e sabia que ali ele encontraria água. Quando chegou ali, ele percebeu que havia apenas um fiozinho pequeno, fraco de água que descia pela encosta, pelas rochas, e ele então pegou o seu bornéu, tirou do seu bornéu uma taça de prata
E foi ali ajeitando aquela taça para poder recolher um pouco de água, os pingos que caíam. Não havia muita água. E quando ele estava ali, finalmente com a sua taça quase que cheia de água, ele então levou a taça aos lábios, já sedento do jeito que estava. E quando ele levou a taça aos lábios, o seu falcão, que estava sobrevoando, deu um mergulho em uma velocidade extraordinária e lançou para longe a taça, deixando cair toda a água. É claro que ele ficou muito bravo com aquilo, muito irritado com aquilo, e gritou com o falcão, e pegou a taça de volta e voltou ao mesmo trabalho. Parando ali algumas gotas de água, e dessa vez ele não esperou que enchesse a taça. Enquanto a taça estava ali mais ou menos na metade, ele foi levar de volta a taça e mais uma vez o falcão veio como um raio e atingiu mais uma vez a taça, que caiu no chão e a água toda foi-se embora. Gengis Khan então ficou ainda muito mais bravo. E aquele sangue de guerreiro, de conquistador, de um homem que não estava acostumado a ser, que discordassem dele dessa maneira, e ele então, gritando para o seu falcão, disse: mas que insolência a sua! Como ousas fazer isto? E sacou da sua espada e disse, e pensou consigo mesmo: eu vou estar preparado, você que venha de novo. Mas que falcão mais insolente! E mais uma vez, então, ele pegou a sua taça do chão e agora ele foi subindo e subindo ali pela rocha para que ficasse numa posição um pouco melhor, escalou um pouco ali daquela encosta, até que ele conseguiu se posicionar num lugar onde pingava um pouco mais de água, e ele mais uma vez colocou ali a sua taça, posicionou, e a taça começou a encher lentamente, vagarosamente, né? Um pouquinho de água de cada vez, e finalmente, quando estava quase cheia, ele então, com a espada em uma das mãos, e pegou a taça e se ajeitou ali na encosta, olhou para os lados, e ele não via o falcão. E ele disse: você que se atreva a vir impedir que eu sacie a minha sede mais uma vez. E foi levando a taça aos lábios, e mais uma vez, como num raio, o falcão veio e atingiu a taça, que caiu das mãos de Gengis Khan, mas não antes dele reagir com a sua espada e ferir mortalmente o falcão. A taça caiu para um lado e com ela toda a água, e do outro lado o falcão, já quase sem vida, e ficou ali se debatendo. Gengis Khan, ali da encosta, olhou e disse: você teve o que você mereceu, seu pássaro insolente. Como ousas fazer isto com o imperador? Ele então não teve dúvidas. Deixa para lá a taça, deixa para lá esse pássaro insolente, e continuou escalando a encosta, porque ele queria encontrar a nascente. Ele pensou: vou direto à nascente, porque ali eu vou ter a possibilidade de ter mais água. E aí ele foi escalando com muita dificuldade, até que finalmente ele chegou no alto da encosta, aonde estava ali a nascente de água. E quando ele chegou ali, ele tomou um susto. Para surpresa do grande Gengis Khan, ali estava uma serpente, morta, a mais venenosa das serpentes. Mas com certeza, o veneno da serpente estava ali misturado àquela água que ele quase bebeu. Ele não estaria vivo naquele momento, se não fosse a coragem daquele falcão, nobre companheiro, amigo, que o protegeu e salvou-lhe a vida. Ele, quando viu a serpente morta, olhando para baixo, ele viu ali o pássaro, agora já sem vida, a taça caída do lado, e ele entendeu e compreendeu que, na verdade, o pássaro não estava sendo insolente. O pássaro estava lhe protegendo a vida, fazendo de tudo para evitar que ele se envenenasse com o veneno da serpente. Ele desceu a encosta com muito cuidado, pegou o pássaro
e acomodou-lhe entre os braços. Voltou a subir a sua montaria. E enquanto ele voltava, seguindo a trilha na floresta, de volta para o palácio, ele pensava: que estupidez foi essa que eu fiz? Ele estava apenas tentando me proteger e eu lhe tirei a vida, porque eu estava com raiva, porque eu não entendi o que estava acontecendo. Sabe, meus amigos, a raiva muitas vezes nos cega, não nos permite ver aquilo que precisamos ver, enxergar aquilo que precisamos enxergar. Por favor, tente não tomar decisões em momentos assim. Em momentos que você está muito ansioso, muito nervoso, muito irado, acalme-se um pouco. Afaste-se da situação, esta situação que está te incomodando tanto, te irritando tanto. Reflita um pouco melhor, respire fundo, acalme-se, volte a encontrar o seu equilíbrio de vida para daí então tomar alguma decisão. A raiva nunca é uma boa conselheira. Pense nisso. Se acalme para não se arrepender de decisões impulsivas que tomamos no calor da emoção, mas que podem nos prejudicar ou prejudicar aqueles a quem amamos. Pense nisso. Meu amigo, eu quero convidá-lo a se inscrever no nosso canal do YouTube. Inscreva-se aqui e compartilhe com seus amigos também. Se essa história foi útil para você e te ajudou a refletir e pensar, compartilhe com seus amigos, envie para eles, convide a eles também. Faça parte do nosso canal do YouTube. Ali você sempre vai encontrar histórias como essas, simples, singelas até, mas que nos ajudam a pensar e refletir sobre questões tão fundamentais nas nossas vidas. Pense nisso.